Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos de 19 a 20. Morto Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse-lhe: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque morreram os que procuravam a vida do menino. Palavra da salvação. Comentário Mateus 2, de 19 a 20. Eusébio de Cesareia. Tendo a vingança divina, em função do sacrilégio que Herodes cometera contra o Salvador e do crime que praticara contra os da mesma idade, perseguido-o até a morte, doenças diversas, como nos conta Josefo, invadiram seu corpo, de tal modo que foram interpretadas pelos adivinhos como suplícios próprios, não de doenças do corpo, mas da vingança divina. Ele mesmo, no entanto, cheio de furor, mandou chamar a si todos os homens mais nobres e principais de toda a Judéia e prendê-los no cárcere, ordenando que, assim que ele exalasse seu espírito, todos fossem mortos, de modo que toda a Judéia, mesmo a contragosto, chorasse sua morte. Pouco antes de entregar o seu espírito, degolou seu filho Antípatro, como tinha feito antes com seus dois outros filhos, Alexandre e Aristóbulo. Tal foi, portanto, o fim de Herodes, de quem foram exigidos suplícios dignos dos crimes que praticou em Belém contra os pequeninos e das insídias que tramou contra o Salvador. Isso é assinalado pelo evangelista quando diz: morto Herodes. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos de 21 a 23. Ele levantou-se, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Mas, ouvindo dizer que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E, avisado por Deus em sonhos, retirou-se para a região da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se deste modo o que tinha sido predito pelos profetas: será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Comentário Mateus 2, de 21 a 23, Santo Agostinho. Talvez alguém se pergunte: como os pais de Jesus poderiam subir todos os anos a Jerusalém, conforme refere Lucas, se o temor de Arquelau os impedia de aproximar-se dali? Não lhes era difícil nem perigoso, pelo pouco tempo que deviam ali permanecer, ocultar-se em meio à grande multidão de pessoas que concorriam nos dias de festa, para voltar logo. Desse modo, não seriam irreligiosos por desprezar a solenidade, nem percebidos por uma permanência longa. Assim, as palavras em que Lucas nos diz que subiam todos os anos a Jerusalém devem entender-se no sentido de que o faziam quando não tinham que temer a presença de Arquelau, que, segundo a história de Flávio Josefo, reinou somente por 9 anos. Avisado por Deus em sonhos, retirou-se para a região da Galileia. Talvez alguém pergunte: como José, que temia ir até a Judéia porque Arquelau havia sucedido ali a Herodes, seu pai, preferiu retirar-se para a Galileia, onde outro de seus filhos, Herodes, era tetrarca, segundo o testemunho de Lucas? Mas a época de que nos fala Lucas não era a mesma em que eles temiam pelo menino. Tudo tinha então mudado de tal modo que Arquelau não era mais rei, e sim Pilatos governador. Talvez alguns poderiam perguntar por que Mateus nos diz que os pais de Jesus se retiraram com ele para a Galileia, temendo ir até Jerusalém por medo de Arquelau, quando, segundo o testemunho de Lucas, é mais verossímil que eles tenham se fixado na Galileia, porque a cidade de Nazaré já era sua residência.
A isto se pode responder que, quando o anjo disse a José, no Egito, vá para a terra de Israel, José havia entendido que era preferível ir para a Judéia, nome que lhe parecia convir melhor a este país. Mas, quando soube que Arquelau ali reinava, não quis se expor ao perigo, podendo também entender-se por terra de Israel a Galiléia, que também era habitada pelo povo judeu. Contudo, também se pode responder que talvez tenha parecido conveniente aos pais de Cristo ir habitar com o menino em Jerusalém, onde estava o templo do Senhor, e até lá teriam ido, caso a presença de Arquelau não os tivesse aterrorizado. Não haviam recebido do céu ordens para residir na Judéia ou em Jerusalém, desprezando os temores provocados por Arquelau, mas na terra de Israel, nome que também pode aplicar-se, como já dissemos, à Galiléia. Tudo o que se refere aos magos e aos eventos seguintes é omitido pelo evangelista Lucas, e é aqui ocasião de fazer notar, para que se recorde no que sucederá, que cada um dos evangelistas ordenam sua narração de modo a apresentá-la como um relato completo, dizendo tudo o que quer dizer, calando o que quer calar, apresentando-a como uma cadeia ininterrupta, na qual os fatos se enlaçam uns aos outros sem que entre eles se note interrupção alguma. Mas como um evangelista diz o que o outro cala, estudando atentamente a ordem da narração, descobre-se, desde logo, o lugar onde se pode colocar o que foi omitido por um e narrado por outro. Comentário Mateus 2, de 21 a 23, Flávio Josefo. Herodes teve 9 mulheres. De 7 delas, teve numerosa descendência. A Antípatro de Josida foi o primogênito. Alexandre e Aristóbulo de Mariamé. Arquelau de Maltace, a samaritana. E Herodes Antipas, que depois foi tetrarca junto com Filipe, de Cleópatra, de Jerusalém. Tendo Herodes feito matar seus 3 primeiros filhos, e devendo caber o reino a Arquelau, depois de sua morte e segundo o testamento de seu pai, a causa foi levada a Roma, ao tribunal de César Augusto. De acordo com o Senado, distribuiu-se a monarquia de Herodes da seguinte maneira: a primeira metade do reino, a Idumeia e a Judéia, foram dadas a Arquelau, com o título de tetrarca, prometendo-se-lhe que, mais tarde, receberia o título de rei e se mostrasse digno. A outra metade foi dividida entre Herodes Antipas, que recebeu a Galiléia, com o título de tetrarca, e Filipe, a quem coube a Itureia e a Traconítida. Após a morte de Herodes, o filho Arquelau veio a ser como um diarca, cuja soberania é chamada aqui de reino.